Fala pessoal, beleza? Hoje dia 7 de abril, quarta-feira, bora para mais um fechamento de mercado, começando aqui pelo índice e depois passando para o dólar, tá? Bom, para começar, pessoal, vocês devem estar se perguntando o que que é isso aqui, né? Na verdade, isso aqui é uma regra de coloração que eu criei, eu estou desenvolvendo desde o ano passado, até quebrei a cabeça para conseguir arrumar ela, mas graças a Deus aí deu tudo certo, que basicamente ela é uma rastreadora de tendência, né? Ela basicamente eu uni alguns outros indicadores para confluírem aqui junto com as médias móveis e acabarem colorindo, né, em pontos de tendência de alta e pontos de tendência de baixo, por exemplo. Quando o mercado está bem direcional, tá, ele só vai me dar a compra. O mercado com média flat fica cinza, tá? Mercado direcional para baixo, ó, as médias estão alinhadas, né, coloridas. Mercado flat, ó, fica cinza, tá? Então é um excelente rastreador de tendência, principalmente isso daqui evita a gente de operar a média flat, né? Bom, vamos lá para o dia de hoje, tá? Só para vocês entenderem aqui. Bom, pessoal, o mercado abriu bem numa zona aqui da VWAP do dia anterior, tá? Ele abriu exatamente aqui. A gente percebe que já teve defesa vendedora, o mercado acabou sendo empurrado para baixo. Aqui no fundo teve uma região de defesa, né? Afastou bastante das médias. O mercado recuou de novo para onde? Para a mesma região aqui da VWAP, tá? Entretanto, as médias estavam acima da VWAP, o que isso na verdade mostra que não existe um alinhamento da tendência. Por quê? Porque o ideal para você pensar num cenário de venda é se a VWAP estiver acima das médias móveis, né? Nesse caso a VWAP estava embaixo, as médias por mais que estivessem alinhadas, estava acima. Então isso gera o quê? Movimentos erráticos, né? Então o mercado acabou fazendo aqui, basicamente, fundos menores, né? Em comparação com o dia de ontem, tá? O que o mercado estava fazendo? Ele estava fazendo três fundos menores. E nessa inversão de fluxo aqui, a gente percebe que o mercado simplesmente recuou, passou a VWAP, passou as médias móveis, entrou o fluxo comprador, rompeu o topo de hoje e subiu, né? Com isso, ele acabou fazendo uma recuperação em V, né? Ele saiu desse patamar, caiu, fez um fundo menor que o anterior, entrou o fluxo comprador, jogou para cima e rompeu esse topo. Quem utiliza FIBO sabe daquilo que eu sempre falo, né? Da recuperação em V. Quando faz recuperação em V, aciona espelhamento de FIBO. Então, quem trabalha com espelhamento de FIBO projeta essa amplitude aqui para cima, certo? Então, basicamente, era o que dava para você ter feito. Se você pega essa mínima com esse topo e joga para cima, aqui você encontraria o alvo de FIBO, tá? Que em confluência com o dia anterior, a gente já percebe que essa região é uma região de pressão, né? A gente percebe aqui três topos, né? Três topos que interferiram aí bastante no dia de hoje, certo? Ó, vamos pegar aqui. Essa região aqui gerou bastante pressão vendedora no dia de hoje. Aqui não foi diferente, tá? O mercado bateu ali, sentiu essa pressão. Vamos colocar aqui, ó. Sentiu essa pressão vendedora, pegou o alvo de FIBO e retornou para as médias móveis. Por quê? Porque ele tinha recuado, né? Na verdade ele tinha afastado bastante das médias, então ele recuou. Um ponto interessante também a ser observado, galera, é o seguinte: como ele tinha feito mínimas menores, aqui em comparação com o dia de ontem, tá? O que ele fez? Ele fez uma máxima maior. Então ele estava trabalhando basicamente num padrão do que? De alargamento, né? Se a gente considera essas extremidades, ele estava fazendo o quê? Ele estava largando, ele fez mínimas menores, topos maiores. E aí, nessa tentativa, como ele afastou muito da média e chegou numa região de resistência, ele sentiu a pressão vendedora, acabou recuando para as médias que ele tinha afastado muito das médias, e aqui ele deu uma possível entrada de compra, tá? A favor da tendência. A gente percebe que foi um recuo bem interessante, travou na média de 20, tá? Para quem não sabe, essas três médias aqui alinhadas é 9, 20 e 50, tá? Então ele travou aqui na média de 20, saiu para fora com uma ignição bem legal e aqui ele deu uma possível entrada de compra. Eu acabei comprando aqui, tá? Eu tomei um stop. Foi basicamente a única operação aí do dia que eu fiz, porque depois eu não tive tempo de operar mais. Então eu comprei aqui, o mercado até chegou a armar uma continuidade legal, mas aí ele acabou invertendo o fluxo, tá? Ele fez topos menores, a gente percebe que esse topo aqui é maior que esse topo, então o mercado falhou o topo, inverteu e acabou rompendo, trocou polaridade, tá? Então aqui, quando o mercado quebrou essa região, tá? Quando ele quebrou essa região, ele acabou fazendo o quê? Ele acionou um topo duplo, tá? O que é o topo duplo? O topo duplo é uma figura de reversão, né? Então aquilo lá que eu sempre falo para vocês.
O mercado chegou de baixo para cima, olha lá o que ele fez. Fez isso, falhou o topo porque ele fez um topo menor, e a partir do momento que ele rompeu aqui, ele descaracterizou a continuação do movimento, e essa figura aqui, que é o topo duplo, quem trabalha com ela dá para pegar essa amplitude e trabalhar projetando para baixo. Depois que rompeu e afastou da média, a gente percebe que o mercado fez um recuo, trocou polaridade com a região de suporte e deu a ignição de venda, caracterizando a continuidade do movimento. Então, quem trabalha dentro desse cenário de espelhamento pode sempre pegar essa amplitude aqui, tá? E espelhar ela para baixo, beleza? Ou 100% ou 200%, que foi basicamente o que o mercado fez. Então, quando ele estopou os comprados aqui, que foi o meu caso, né, ele acabou caindo um pouco, recuou, aqui ele deu outra possibilidade de venda, tá? Depois o mercado travou um pouquinho e aqui confirmou a continuidade do movimento, então dava para aumentar a posição ou dava para ter entrado aqui também, tá? Então quem trabalhou nesse cenário de venda, o stop ficaria aqui, né? Então você poderia pegar essa amplitude aqui, ó, que seria essa caixinha, beleza? E aí você copia e cola essa caixinha para baixo. Ó. Primeiro alvo estaria aqui, que é o 100%, né? E a segunda caixinha estaria aqui embaixo, que seria o 200% do movimento inteiro, tá? Até para ficar menos poluída para vocês verem, ficaria assim, ó. Ah, Adriano, quantos pontos daria? Daria um stop de basicamente aqui 200 pontos para um alvo de 800 pontos. Então o risco retorno aí de 4 para 1. A gente percebe que essa extensão da linha de baixo, né, que caracteriza os topos, os fundos menores, se a gente estender ela, a gente consegue trabalhar com ela na mesma região, tá? O que travou o preço aqui além da caixinha? A 200, tá? Do 15 minutos estava passando aqui. Tá? Então, como o mercado também afastou muito da média, ele tende a retornar para a média, ainda mais depois de cravar 200% de um alvo de FIBO. Tá? Então, o mercado cravou aqui, travou na 200 do 15 minutos, entrou fluxo comprador e adivinha para onde que o mercado recuou? Recuou lá para cima no topo do canal estendido. Tá? Ó. Se a gente alinha aqui, ó, a gente percebe que o mercado foi lá e cravou o movimento. Então entrou um fluxo muito forte aqui pelos 5 minutos. Quem não conseguiu pegar a inversão ficou de fora. Pelo 2 minutos ele deu, tá, uma possível entrada, mais ou menos nessa região, mas não pelo 5. A gente percebe que entrou um fluxo forte. O mercado lateralizou aqui nessa região, bateu na 9, entrou impulsão, onde jogou o preço lá para cima. Mas a gente percebe que essas sombras aqui na parte de cima, tá, mostra o que? Mostra a defesa dos vendedores, né? Os vendedores estavam com muita força aqui em cima, não estava deixando os preços passarem, e a gente percebe que realmente o mercado segurou, tá forte, essa região de pressão aqui se fez presente também aqui, né? Ó, todas essas sombras superiores é o que? Os vendedores empurrando o preço para baixo. E aí entrando força vendedora, ó, o mercado recua de novo. Né? Se a gente pegar essa máxima com esse fundo, a gente percebe que o mercado acabou retraindo, tá? Exatamente no 61,8 dessa alta, que é aquilo lá que eu falo para vocês, né? Olha lá. 61,8 normalmente acaba segurando os preços. Beleza? Então o mercado acabou segurando aqui, fez um fundo maior que o anterior e no final do pregão acabou sinalizando aqui uma continuidade de movimento. Tem que tomar muito cuidado aí com o índice, galera. Ele está numa região bem congestionada, tá? Fez um padrão de alargamento que é super difícil de ser operado, o mercado fica bastante errático. Se a gente considera aí os dias anteriores, né, principalmente aí o dia de ontem, ele está num range maior, né, onde ele está trabalhando aqui basicamente de forma consolidada. Vamos pegar aqui, ó. Ele está trabalhando de forma consolidada, então tem que tomar bastante cuidado. O mercado está de lado, tá dando oportunidade, tá, mas não tá direcional. Acredito eu que a hora que ele sair desse range mais complexo, ele vai dar uma boa pernada, tá? Ele vai acabar dando uma boa esticada. Esse fundo aqui foi um falso rompimento, que é aquilo lá que eu falo para vocês. Quando o mercado tá andando de lado, galera, 80% dos rompimentos são falsos, tá? Então, isso daqui, ó, a gente percebe que foi um falso rompimento. Isso assim como aqui também foi um falso rompimento. Então o mercado está trabalhando nas extremidades. Então tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Olha lá, ele está trabalhando fundo, 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 topo, topo. Ó, aqui também gerou pressão de topo, topo,
topo, os topos aqui, os fundos aqui. Então tem que prestar bastante atenção, tá? Essa retração aqui, inclusive, se a gente pegar ela aconteceu exatamente aqui no 38%, tá? Bateu no 38% e acabou retomando o movimento de alta, beleza? Então vamos pegar aqui só para mostrar para vocês, ó. Se a gente pega essa máxima, porque até então essa máxima não tinha sido renovada, né? Depois que bateu aqui, que chegou aqui nesse nível. Mas até então o topo era aqui e o fundo era aqui. Ele chegou no 38, deu uma beliscada ali, quase pegou os 50%. Mas como eu falei, a 200 do 15 estava aqui impactando os preços. Então isso daqui foi considerado um falso rompimento, né? E o mercado recuou de novo no movimento vigente aí, tá? Que o movimento vigente a princípio seria esse daqui, essa pernada de alta. Então consolidação, fez a correção e retomou o movimento de novo, tá? Então fiquem atentos aí, tomem cuidado, operar o mercado assim, tá? Vamos lá pro dólar. O dólar também, ó, regrinha de coração bem legal aí para dias direcionais, tá? Ó, o mercado trabalhando aqui na sequência, alinhado com as médias, na sequência alinhado com as médias, alinhado com as médias, alinhado. Ontem foi um dia sensacional aí, onde a gente se deu bem. E no dia de hoje, pessoal, o mercado acabou abrindo aqui também, tá? Uma região de congestão. A gente percebe que essa região de fundo aqui de ontem fez preço aí no mercado, né? Não deixou os players se posicionarem, passarem aqui. E essa região hoje acabou deixando o mercado errático, né? As médias estavam um pouco flat. A gente percebe que teve bastante briga para cima, para baixo, para cima, para baixo, né? E isso acabou interferindo exatamente nessa região. A partir do momento que o mercado começou a dar indícios de queda, foi quando ele começou a fazer topos menores, né? A gente percebe, ó, topos menores, ancorado nessa média móvel aqui, tá? Com um suporte prévio. Então, topos menores, candles de alta fracos, candles de queda fortes, isso sinaliza o quê? Força vendedora, né? Então, basicamente foi o que aconteceu. Nessa região de suporte, o que a gente tinha? A gente tinha uma mínima, uma máxima prévia. O mercado veio aqui, fez o recuo na média móvel, ancorou na VWAP, na média de 20, na média de 9 e deu a ignição. Aqui caracterizou uma possível venda, tá? Algumas pessoas possivelmente foram estopadas aqui, porque ele deu uma venda antes do rompimento e depois ativou, né, esse espelhamento para baixo. Só que o que aconteceu? Entrou fluxo comprador, defesa, né, nessa mesma região aqui de ontem também. Entrou defesa, provavelmente deve ter estopado, porque os vendidos colocaram provavelmente stop técnico aqui, né, acima desse topo. Então o mercado foi lá, beliscou o stop da galera e voltou a cair. Tá? Essa região ainda se faz presente, daria para manter ela aqui, que foi o primeiro fundo, né? E aqui, galera, o mercado caracterizou uma outra possibilidade de venda. Por quê? Porque foi uma barra ignorada, ancorada na média de 9 com candle de impulsão. Então aqui daria para ter vendido, tá? Então quem foi estopado aqui provavelmente deve ter recuperado o prejuízo, porque dava para trabalhar com FIBO. Se você pegasse esse topo com esse fundo, era só espelhar o movimento, né? Olha lá. O mercado veio aqui, cravou o alvo e aí entrou o fluxo comprador, tá? Então esse stop basicamente seria de 14 pontos, o que é salgadinho, mas essa queda aqui acabou rendendo 20 pontos. Então, quem entrou com a mesma mão, né, e teve convicção de segurar até esse alvo, garantiu aí 20 pontos, recuperou os 14 e ainda fechou positivo com 6, tá? O mercado tinha afastado das médias, entrou fluxo comprador, fez um pullback, fez a inversão de movimento, basicamente igual ao índice, né? Claro que num cenário diferente, mas trabalhou na mesma inversão de fluxo do índice. E a partir do momento que o mercado passou daqui, o que ele fez? Ele acionou um rompimento em V. Então, o rompimento em V caracteriza o quê? Caracteriza o espelhamento de FIBO, né? Então, quando o mercado passou essa região aqui, dava para você ter trabalhado aí com Fibonacci, pego minimamente essa região aqui, né, e espelhado ela para cima. Então, dava para ter feito basicamente esse mesmo movimento, né? Pego essa mínima, pego esse topo e projetado para cima. Então o mercado foi lá e cravou. Aqui não é um ambiente muito legal que eu gosto de operar, tá? Porque as médias estão caindo e o fluxo a princípio está subindo, né? Eu gosto de operar tendência, então operar inversão de média para mim é um pouquinho desconfortável. Gosto de sempre pegar um movimento a favor. Nesse caso entrou um fluxo reto, né? Não tinha nem o que fazer porque o mercado subiu reto de forma desenfreada, cravou o alvo e começou a cair. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, tá?
Depois que o mercado cravou lá em cima, tá? Se a gente pegar as extremidades, ó, mínima do dia, máxima prévia do dia. Olha onde que o mercado recuou. Ele recuou exatamente aqui, tá? No 50% desse movimento inteiro. Como o mercado estava em tendência de queda, a gente percebe que o mercado estava em tendência de queda, e ele subiu e ele recuou aqui, tá? O que ele fez? Ele trocou polaridade basicamente com as regiões de trava, né? Porque essa região aqui estava travando o preço, ó. Essa região estava travando o preço no dia de ontem. Então, basicamente serviu aí como uma zona de suporte, né? Depois que foi rompida, voltou, testou de novo como suporte e acabou entrando no fluxo comprador. Fluxo comprador na região de 50%, com ancoragem da VWAP, troca de polaridade, candle de ignição, passou para cima das médias, caracterizou continuidade de movimento. Tá? Essa região de topo também pode ser caracterizada aí como uma região de trava por conta da VWAP do dia anterior. E se a gente pega aqui um Fibo mais macro também, ó, aqui acaba sendo interessante, porque se a gente pega todo esse movimento de queda, a gente percebe que esse último movimento aqui, que inclusive foi o alvo aqui do espelhamento, tá, é uma confluência com o quê? Com o 61,8 da retração de Fibo macro. Né? Então é aquilo que eu falo para vocês, normalmente 61,8 segura os preços. E acabou segurando, tá? Então tinha umas 3, 4 confluências aqui nessa região. O mercado travou no 61, tá? Por que 61? Por conta disso aqui, ó, 61%, tá? 61 dessa queda inteira. E aí acabou caindo. Só que aí ele falhou fundo, né? Por quê? Porque ele veio, travou no 50 e retomou o movimento de alta. Ele não deu continuidade no movimento, tá? Então nesse caso, pelo 5 ficou um pouquinho desconfortável, mas dava para ter entrado mais ou menos nessa região aqui pelo 2 minutos. O 2 minutos sinalizou uma linda entrada, tá ancorado na média, bem bonito. E aí, quem trabalhou com esse cenário aqui, até mesmo de espelhamento, pode ter projetado, né, isso daqui duas vezes para cima. Primeiro o alvo estava aqui, né, que bateu ali e já reverteu, mas depois que a pessoa pegou aqui e passou dessa região, o que a pessoa poderia ter feito? Puxado aqui na região os 50% para projetar 100% do movimento inteiro, né? E olha lá onde que o mercado foi. O mercado cravou lá em cima, tá? Então quem entrou aqui pelo 2 minutos e surfou esse movimento conseguiu pegar mais 32 pontos aí no dólar, beleza? Aí o dólar bateu lá e acabou invertendo de novo. Inclusive ele acabou segurando aqui nessa região, né? A gente percebe que teve briga aqui, bateu, segurou, né? Mas aqui as médias já estavam desalinhadas, essa outra média estava fazendo preço, é a mesma região aqui anterior, tá? Então tem que prestar bastante atenção em relação a isso. O mercado está um pouquinho mais complexo, não está tão fácil de ser operado que nem nos outros dias aí, mas devagar a gente vai indo, beleza? Essa foi minha visão aí do dia, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e é game porra!